Capítulo 6. O preço da admissão. O mundo exterior, com seus sussurros preconceituosos e a tensão carregada entre seus pais, desapareceu no momento em que Kairos cruzou a soleira do dojo. O ar mudou instantaneamente, tornando-se pesado com o cheiro de madeira de carvalho encerada, suor seco e um leve traço de incenso de sândalo. Era um aroma de disciplina e esforço. Seus olhos se ajustaram à luz difusa que entrava por altas janelas de papel de arroz emolduradas em madeira escura. O salão principal era vasto, muito maior do que aparentava de fora. O tatame, composto por incontáveis esteiras de palha de alta qualidade perfeitamente encaixadas, estendia-se como um oceano dourado e imaculado. Nas paredes de madeira clara, brasões eram pendurados com elegância, representando um punho fechado envolto por um redemoinho de vento, o símbolo do dojo. No camisa, o lugar de honra, um único pergaminho com caligrafia vigorosa pendia, exibindo o caractere para perseverança. Cerca de 20 alunos, vestindo dojis brancos impecáveis, haviam parado seus exercícios no instante em que a porta se abriu. 20 pares de olhos se voltaram para a intrusão. Kairos sentiu o peso daquele escrutínio coletivo. Alguns olhares eram abertamente hostis, furiosos pela presença de um acinzentado em seu santuário. Outros estavam apenas confusos, curiosos. E uns poucos, os mais velhos ou atentos, reconheceram imediatamente a mulher de cabelos de fogo que estava atrás de Kairos. Sussurros de guarda citrina correram pela fileira deles, e suas expressões se tornaram respeitosas, mas ainda assim perplexas. O que a heroína do vilarejo estava fazendo ali com seu marido acinzentado e seu filho, Daemon, ignorando a tensão que ele mesmo criará? Virou-se para seus alunos com a teatralidade de um mestre acostumado a comandar atenções. Atenção, todos! Sua voz ecoou pelo salão silencioso. Este jovem, Kairos, deseja ingressar em nosso dojo. No entanto, nossas portas não se abrem para qualquer um. Ele terá que provar seu valor em um teste. Um silêncio ainda mais profundo caiu sobre o dojo. Kairos podia ouvir a própria respiração, rápida e superficial. Sua animação e apreensão lutavam dentro de seu peito. Ele estava confiante em seu treinamento, mas a formalidade da situação era opressiva. Daemon ficou em silêncio por um momento, deixando a expectativa crescer. Seus olhos de vinho tinto percorreram os rostos dos alunos antes de pousarem novamente em Kairos, e um sorriso lento e calculista brotou em seus lábios. Era o sorriso de quem acabará de ter uma ideia particularmente divertida e cruel. O teste, ele anunciou, sua voz cortando o ar como uma lâmina, será uma rodada de caps. A confusão foi tão instantânea e completa que Kairos, por um breve segundo, esqueceu-se de sua ansiedade. Sua mente adulta, que esperava um kata complexo, uma luta de sparring ou um teste de força, paralisou. A desconexão entre a seriedade do dojo e a simplicidade da proposta foi tão grande que seu pensamento interno escapou como um sussurro incrédulo: o que é caps? A risada que se seguiu não foi unânime, mas foi alto o suficiente para fazer o rosto de Kairos queimar de vergonha. Era o som do escárnio puro, a confirmação de que ele era um estranho, um forasteiro que nem mesmo conhecia as brincadeiras infantis locais. George, ao seu lado, colocou a mão na testa e murmurou, com uma mistura de exasperação e pena: é claro, ele nunca brincou de caps. Inclinando-se para o filho, George explicou rapidamente, sua voz baixa: é uma brincadeira, filho. Uma pessoa é o caçador e tem que dar um tapa na nuca dos outros. Quem leva o tapa, vira o próximo caçador. A gente conta um tempo, e o último que levar um tapa perde a rodada. O último que sobrar é o vencedor. É sobre velocidade, agilidade e malandragem. Daemon confirmou com um aceno condescendente. Exatamente. Mas para simplificar, já que somos um dojo e não um parquinho, você jogará contra um único oponente. Ele então ergueu a voz, um comando que ecoou pelas vigas. Severus! Um movimento hesitante veio de um canto do dojo. Um garoto, visivelmente mais magro e um pouco mais baixo que a média, deu um passo para a frente. Ele parecia tremer ligeiramente, e seu olhar estava fixo no chão. Quando ele finalmente ergueu os olhos, Kairos viu que eles eram de uma cor notável, um azul arroxeado profundo, como as pétalas de um jacinto do bosque à sombra, ou o céu momentos antes da noite consumir o último suspiro do crepúsculo.
Era uma cor triste e bonita. Seu cabelo era de um azul escuro, quase negro, com um topete desalinhado e uma franja longa que caía sobre o lado direito de seu rosto, como se tentasse se esconder atrás dela. A escolha foi recebida com reações mistas. Alguns alunos rolaram os olhos, sussurrando, "Por que o medroso?" Outros riram, achando a situação cômica. Um grupo, no entanto, ficou visivelmente irritado, seus rostos contraídos em expressões de raiva, claramente acreditando que Damon estava facilitando a entrada do acinzentado ao escolher o aluno mais fraco. Silêncio! O rugido de Damon cortou através do burburinho, impondo uma obediência imediata. O round terá a duração de 2 minutos. Quem for pego por último, vence. Como desafiante, Kairos, você começará como caçador. Kairos subiu no tatame, sentindo a superfície firme e ligeiramente áspera sob seus pés descalços. Ele olhou para Severus, que estava colocando um par de luvas simples de lã, provavelmente para amortecer os golpes. O garoto de cabelo azul evitava seu olhar. Nos segundos finais antes do início, a mente de Kairos se concentrou. Ele queria isso. Precisava vencer. Sua confiança no treinamento árduo com sua mãe era sua âncora. No entanto, um sinal de alerta soou em sua mente. Por que Damon escolheria um garoto que era claramente subestimado por seus próprios colegas? Havia algo ali. Ele não sabia o que, mas decidiu manter sua guarda mental alta. Subestimar um oponente era um erro que sua consciência adulta se recusava a cometer. Comecem! A voz de Damon ecoou, seca como um estalo. O corpo de Kairos reagiu antes que sua mente pudesse terminar o pensamento. Ele canalizou a mana interior, puxando-a de seu centro e enviando-a em um fluxo concentrado para sua perna direita. A sensação era familiar agora, um calor formigante, uma densidade de poder. Ele se impulsionou para a frente. Foi como se ele tivesse disparado de uma catapulta. Sua velocidade foi tão repentina e explosiva que Severus, que já parecia assustado, ficou paralisado por uma fração de segundo crucial. Seus olhos arroxeados se arregalaram. Em vez de recuar de forma ordenada, ele deu um passo desengonçado para trás, mas Kairos já estava sobre ele. Aproveitando o ímpeto, Kairos usou a mesma perna carregada de mana para executar um chute lateral baixo, visando as pernas de Severus para desequilibrá-lo. O garoto de cabelo azul, por instinto, tentou bloquear com a própria perna, mas a força por trás do chute de Kairos era muito maior. O impacto não foi brutal, mas foi suficiente para jogar Severus de lado, fazendo-o rolar no tatame. Kairos não deixou o ritmo cair. Fechando a distância antes que Severus pudesse se recuperar, ele agarrou o braço do garoto e, com um movimento fluido, puxou-o para cima e para trás, colocando-o na posição perfeita para um tapa na nuca. O golpe parecia inevitável. Mas então, algo inesperado aconteceu. Com um movimento surpreendentemente ágil, Severus torceu o braço que estava sendo segurado, girando-o para baixo e para dentro, soltando-se da pegada de Kairos com uma técnica de desvencilhamento que falou de um treinamento básico, mas eficaz. Ele completou o movimento com um rolamento para trás, tentando ganhar distância. Foi um bom esforço, mas a velocidade de Kairos ainda era superior. Antes que Severus pudesse se levantar completamente e se virar, Kairos já estava sobre ele novamente. Sua mão, agora sem a intenção de agarrar, atingiu a nuca de Severus com um tapa seco e sonoro. Toque! O som ecoou no dojo silencioso. Alguns dos alunos que antes riam agora pareciam impressionados. Os movimentos de Kairos não eram apenas rápidos, eles eram precisos, econômicos, sem a desperdiçada energia de uma criança. Muito bem, filho! George exclamou, seu orgulho transbordando, dissipando um pouco da tensão que carregava. Dariana, ao seu lado, manteve uma expressão mais contida, mas um brilho de aprovação acendeu em seus olhos laranja. Foque, Kairos. Ainda falta muito tempo. Kairos olhou para a grande ampulheta em um canto do dojo. A areia fluía de forma agonizantemente lenta. Menos de um quarto havia passado. Agora, ele era o fugitivo. Sua estratégia mudou. Ele não precisava mais atacar, precisava apenas sobreviver, administrar sua mana e seu espaço.
Severus, agora o caçador, parecia ainda mais nervoso. A pressão estava sobre ele. Ele tentou imitar a estratégia de Kairos, canalizando mana para suas pernas para um ataque rápido. Kairos, no entanto, já antecipara isso. Quando Severus se lançou para a frente, Kairos não recuou. Em vez disso, ele avançou, encontrando o movimento de Severus no meio do caminho e, com um empurrão bem colocado nos ombros, redirecionou o ímpeto do garoto, enviando-o de volta para o centro do tatame, ainda mais longe do que estava antes. Conforme os grãos de areia continuavam a cair, um padrão se estabeleceu. Severus tentava, mas não conseguia se aproximar. Suas investidas eram previsíveis, desesperadas. A impaciência começou a nítida em seu rosto, substituindo o medo inicial por frustração. E então, a pressão externa começou. Seus companheiros, que antes o menosprezavam, agora viravam sua frustração para ele. Vamos, Severus! Não pode perder para um acinzentado. É o aluno mais fraco mesmo. Uma vergonha. Acaba com isso, seu inútil. Os xingamentos e a pressão foram o estupim. A expressão de Severus se transformou. A hesitação e o medo se dissolveram em algo mais agudo, mais desesperado. Ele colocou as mãos na cabeça, seus dedos se enterrando em seus cabelos azuis, como se uma dor de cabeça súbita o estivesse consumindo. E então, aconteceu. Raios. Pequenos, finos e silenciosos arcos de energia azulada saíram de suas têmporas, crepitando no ar como trovões minúsculos. A luz foi intensa e repentina, um clarão fantasmagórico que fez Kairos piscar instintivamente. Quando ele abriu os olhos, uma fração de segundo depois, o mundo havia mudado. Pela visão periférica, ele viu não um garoto, mas um vulto de cabelos esvoaçantes que agora pareciam feitos de trovões azuis solidificados. E então, ele sentiu. O impacto na sua nuca não foi um tapa. Foi como ser atingido por um pequeno raio. Uma dor aguda e entorpecente explodiu na base de seu crânio, enviando ondas de choque por toda a sua coluna. A força foi tão avassaladora que seus pés saíram do chão. Ele voou para trás, sem qualquer controle, como um boneco de pano, e atingiu a parede de madeira do dojo com um baque surdo e ossudo que ecoou pela sala. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Todos os olhos estavam fixos no corpo imóvel de Kairos encostado na parede, e depois no garoto de cabelos azuis que agora estava de pé no centro do tatame, ofegante, com os olhos arroxeados arregalados e vazios, como se ele mesmo não acreditasse no que havia feito. Todos, exceto Daemon. O mestre do dojo usava um sorriso largo e satisfeito, como um colecionador que finalmente viu uma rara borboleta emergir de seu casulo. Ele sabia. Ele sempre soubera. A consciência de Kairos nadou em um mar de dor e confusão. Seu corpo inteiro latejava. Ele forçou os olhos a se focarem na ampulheta. Os últimos grãos de areia estavam prestes a cair. Seu reservatório de mana estava terrivelmente baixo, quase esgotado pela investida inicial e pelo choque do golpe. Do outro lado do tatame, Severus cambaleou por um momento antes de seus olhos revirarem e ele desmoronar no chão, inconsciente, o esforço de manifestar seu icano, combinado com o choque, fora demais para seu corpo. Kairos não pensou. Ele agiu. Um último, desesperado comando de sua vontade extraiu as gotas finais de mana de seu poço seco. Ele as enviou para sua perna. Era uma quantia ínfima, mas suficiente. Ele se empurrou do chão, seu corpo protestando com uma dor excruciante. Cada movimento era uma facada. Ele correu, ou antes, arrastou-se em uma versão distorcida de sua velocidade anterior, em direção ao corpo imóvel de Severus. O último grão de areia pairou no gargalo da ampulheta, suspenso no ar como se decidisse o destino dele. Kairos deu um salto, seu corpo esgotado projetando-se sobre Severus. Sua mão, destituída de qualquer força real, mas carregada de toda a sua determinação, esticou-se e tocou a nuca do garoto inconsciente. Foi um toque, não um golpe. Mas o ímpeto de seu corpo já estava comprometido. Incapaz de frear,
ele caiu pesadamente sobre Severus, e seu próprio rosto atingiu o ombro do garoto com força suficiente para ouvir um estalo abafado e sentir o gosto metálico e quente do sangue enchendo sua boca. A escuridão, então, o levou, engolindo sua visão enquanto ele desabava em cima de seu adversário. A dor era uma presença constante, uma batida surda e profunda em seu crânio e em seu peito. Algo quente e calmante fluía através dele, combatendo a dor. Kairos forçou os olhos a se abrirem. Um rosto estava inclinado sobre o seu. Cabelos negros, curtos e desalinhados, como as asas de um corvo. Olhos da cor de musgo fresco em uma floresta úmida, cheios de uma concentração serena. Ele sentiu uma sensação de formigamento emanando de seu peito e olhou para baixo. Duas mãos, esguias e de dedos longos, repousavam sobre seu torso, emanando uma suave luz verde que parecia penetrar sua carne e seus ossos, costurando-lhe a dor de volta ao lugar. Obrigado, moça, ele sussurrou, sua voz rouca e fraca. Os olhos verdes piscaram, e o rosto se corou instantaneamente. A pessoa puxou as mãos para trás como se tivesse sido queimada. Eu sou um homem, a voz que respondeu era suave, um pouco aguda, mas inconfundivelmente masculina, carregada de constrangimento. Kairos, ainda atordoado, sentiu seu próprio rosto aquecer. Ah! Desculpe. Obrigado, então, ele hesitou, sem saber como proceder. O jovem de cabelo curto e olhos verdes simplesmente acenou com a cabeça, ainda corado, e se afastou rapidamente, misturando-se à multidão. Kairos. A voz de sua mãe, carregada de uma preocupação visceral, puxou sua atenção. Seus pais estavam ajoelhados ao seu lado, seus rostos pálidos e marcados pelo medo. Você está bem? Você está sentindo dor. Ele tentou se sentar, e uma pontada afiada em suas costelas o lembrou do impacto final. Estou bem, ele mentiu, ofegante. O que aconteceu? Você venceu, filho, George disse, sua voz rouca de emoção. Ele colocou uma mão forte no ombro de Kairos. Você tocou nele antes da ampulheta terminar. Você venceu. A confusão deu lugar a uma onda de alívio tão intensa que por um momento superou a dor. Ele havia conseguido. Foi quando Daemon se aproximou. Seu olhar calculista havia suavizado um pouco, substituído por uma centelha de genuíno respeito. Eu admito, disse o mestre, cruzando os braços. Eu não pensei que você realmente conseguiria. Subestimei sua tenacidade, acinzentado. Um erro que não cometerei duas vezes. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo o dojo, desafiando qualquer objeção silenciosa. Você passou no teste. Pode treinar aqui. A felicidade que explodiu no peito de Kairos foi mais eficaz que qualquer cura mágica. Um sorriso dolorido, mas triunfante, esticou seus lábios. Ele havia conquistado seu lugar. Mas à medida que a euforia inicial se acalmava, a realidade de sua vitória se acentuou. Ele havia ganho, mas por um triz. E aquele último momento, o que Severus fez? Aqueles raios, aquela velocidade sobrenatural, era um icano. Um poder de alma que ele, Kairos, nunca possuiria. Suas limitações, o teto de vidro imposto por sua alma cinza, ficaram dolorosamente claras. Ele quase não havia conseguido entrar no dojo por causa disso. Enquanto era ajudado a se levantar, ele olhou para o outro lado do tatame. Severus já estava consciente, cercado por alguns alunos. Alguns o questionavam animadamente sobre o que havia acontecido no final. Outros o menosprezavam, suas vozes carregadas de desdém por ele ter perdido para um acinzentado, mesmo após manifestar seu poder. Então, os olhos de Severus, da cor de jacintos do bosque, encontraram os de Kairos através da multidão. Por um momento, houve apenas o silêncio entre eles, carregado do resíduo de sua luta brutal. Então, lentamente, Severus ofereceu um pequeno, hesitante sorriso. Não era um sorriso de alegria ou amizade, mas talvez de reconhecimento mútuo. O reconhecimento de dois estranhos, de formas diferentes, que haviam se esgotado até o fim naquele tatame. Kairos retribuiu o sorriso, um aceno de cabeça. A rivalidade ainda estava lá, mas também um respeito nascente. Ele havia entrado no dojo.
Ele tinha muito a aprender, muito a provar. O caminho à sua frente era íngreme, pavimentado com suas próprias limitações. Mas ao olhar para aquela sala, para os alunos, para o desafio que ela representava, Kairos Greyoran sentiu apenas uma coisa, uma determinação feroz de queimar mais brilhante do que qualquer um, mesmo com uma alma de cinzas. Seu próximo desafio, ele sabia, era apenas começar.